Bom dia pessoal, né? Pessoas que me assistem, não importa a idade, até eu faço questão que haja jovens, né? Que o jovem muitas vezes ele tem a cabeça ainda mais sensível à voz do Espírito Santo, né? E quanto mais cedo, né, o menino, a jovem, a criança, não vou dizer criança, né, mas o adolescente, né, às vezes entra em contato com a palavra de Deus também, produz resultados, né? Eu sou dessa ideia de que, né, a idade, muitas vezes, ela... Porque para aprender coisa ruim, né, não tem idade também. Hoje o nosso adversário, o nosso arqui-inimigo, né, príncipe das trevas, ele usa todos os instrumentos que ele pode para desvirtuar, para enganar, para criar uma falsa sensação de segurança, né? Criando, por exemplo, ideias que muitas vezes são assimiladas e não são boas, não são boas. Mas vamos continuar, vamos fazer a nossa live, né? Eu já botei minha música aí de fundo, tive que reiniciar o celular porque eu não tinha botado um cabo. E à medida que tu bota o cabo, quando já começou, muitas vezes dá problema no áudio. E aí dá, tipo, não funciona ali o áudio e a imagem simultaneamente. E dá problema, tá? Mas vamos lá. Eu fiz uma oração, né, antes de iniciar a live, mas eu sinto que é bom que essa oração seja feita com as pessoas também que me assistem, né? Porque é necessária, né? Espírito Santo me dê discernimento, graça, né? Lucidez, clareza nessa mensagem que eu vou trazer. Que o Espírito Santo me oriente, me ajude, que possa ser uma mensagem poderosa, produtiva, que produza frutos, que traga firmeza, fortaleza espiritual para as pessoas que me assistem. Eu peço em nome de Jesus, amém. Então, pessoal, na vida, a oração tem que nos acompanhar. Tu vai sair, tu vai fazer uma viagem, até um dia normal, sair de casa. Senhor, me acompanhe, Senhor, me guarde, Senhor, me proteja, né? Talvez se a pessoa possa dedicar 1 minuto, 2 minutos de oração, melhor. Mas às vezes só de lembrar, né, que nós temos um Deus que nos cuida, que nos protege, né? Eu só vou citar um exemplo para vocês. Eu já falei isso, mas são tantas lives e talvez você não chegou esse meu testemunho. Eu comentei, né? Aconteceu um dia, né, que eu fui sair, eu tinha um projeto, um plano de ir lá para a costa do Rio Uruguai, um lugarzinho lá que eu volto e meia vou, até para buscar a presença de Deus, né? Ficar separado, buscar em oração. E daí eu saí do carro, estava saindo em direção ao trevo e lembrei que eu não tinha levado uma cuia ou a erva mate, né? Porque eu nesse horário, nesse tempo que eu fico lá, eu faço lá um chimarrão ou um tererê, às vezes um tererê, né? Mas antes de sair, né? Antes de sair em casa, eu fiz uma oração, né? Eu lembro que eu pensei, eu senti, né, de fazer a oração de Senhor, me guarda, mais ou menos isso resumindo, né? Me guarda dos espíritos malignos que pairam sobre as estradas. Essa foi a minha oração. Me guarda, me proteja dos espíritos malignos que pairam sobre as estradas. Aqui na minha região, agora há pouco tem um músico aí que se acidentou na minha região. Aqui é comum acidentes de carro, vidas ceifadas. Aqui tem um trechinho
Santa Rosa, Santo Cristo, já é infindável quase o número de mortos, de acidente de carro, de moto, atropelamento, capotamento. E não é uma faixa assim tão movimentada, né? Tem umas curvas pequenas ali e volta e meia acidentes e mortes, né? Existe, eu creio que existe, né? Uma fortaleza espiritual aí, né? Porque o diabo, se ele não pode matar de um jeito, ele mata do outro. No mundo espiritual funciona assim, pessoal. A pessoa que está com brecha, que a vida espiritual não está muito correta, o diabo, o Satanás, os demônios, né? A gente não pode ter medo de dizer isso, é uma realidade. Eles têm poder. Eles têm até eles funcionam como cumpridores de sentença, né? A pessoa de repente está uma vida desregrada, está pecando, tá. Então, na verdade, o que nos resta é depender de Deus, é pedir a misericórdia de Deus, não é? Entende? Aí eu orei assim, né? Senhor, me guarda dos espíritos que pairam sobre as estradas, né? Mas já que eu toquei no assunto dessa pessoa que se acidentou, é um músico, agora saiu da UTI, né? Ele estava na UTI, caso sério, a batida na cabeça, né? Parece que eles suspeitavam que podia ter dado um problema maior, mas agora, graças a Deus, já está, né, saindo da UTI e é aqui da minha cidade, da minha região, né? Mas aí o que acontece? Eu aqui saí em direção ao trevo, né? E aí lembrei da cuia, né? Que eu não estava levando da erva. Digo, não, eu vou ter que voltar, vou ter que aproveitar, voltar e comprar um pacote de erva, né? Algo que faltava, né? E aí normal, pista, tudo. Eu resolvi dar o retorno. Só que nesse momento que eu resolvi dar o retorno no carro, eu errei. A minha previsão de espaço, a minha expectativa de espaço foi confusa. E aí eu estava dando a volta assim, né, para voltar para a cidade, e eu escutei assim uma frenada, né? Normal as pessoas dizem freada, mas eu acho que o correto é frenada. Aquele freio assim, né? O carro freando assim, né? Aquele ruído dos pneus no asfalto, né? E eu tentando manobrar, já endireitando na pista, de vai bater na minha traseira e vai amassar, vai dar problema, incômodo, né? Todo acidente de carro produz incômodo, prejuízo, né? E eu tentei acelerar ainda para aumentar a velocidade, para tentar se afastar do carro que vinha atrás. E por fim não me bateu o carro, né? Mas aí eu olhei assim pelo lado, o carro passou, encostou quase do meu lado. E, o que é isso? O cara ficou lá, né, furioso comigo, porque a minha manobra. Mas olha só, entenda que isso tudo é espiritual. Eu não percebi. O meu cálculo mental foi totalmente, sabe? Não foi muito correto. Por pouco eu não bati. Aí eu lembrei a oração que eu fiz antes de sair. Porque existe isso, pessoal. Existem os espíritos que pagam sobre as estradas. Existem. Entendeu? Tu tá andando tranquilamente na pista, não tem nada, e quando vê, surge lá o trator na frente do teu carro. Aqui tem muitos agricultores e o cara entra na pista a 10 por hora, 15 por hora.
e tu vem a 80 ou a 100, vamos dizer 70 por hora. Então, a diferença de velocidade é muito grande, é um perigo muito grande, né? E acontecem os acidentes e as mortes, e as pessoas não se dão conta, né? Não se dão conta. Então, isso aí é um registro que eu digo, porque é perigoso, essa nossa região aqui, Santa Rosa, Santo Cristo, é muito perigoso, muitos acidentes de carro. Bom, agora vamos ao tema, né? E não é tão fácil a gente introduzir esse assunto, porque é um assunto que em outras vezes eu toquei meio por cima, mas eu sinto de Deus, né, que é importante, né? Nós estamos vivendo praticamente nos últimos dias da igreja na Terra, entendeu, pessoal? Muitos vieram antes de nós, famílias, pastores, evangelistas, pregadores, né? Enfim, a sociedade nesse tempo, desde Cristo até agora, muitos séculos, né? Muitos séculos. E a igreja foi evoluindo, foi crescendo, foi, de repente, tomando até caminhos meio complicados, estranhos, né? Nós vemos hoje a sociedade aí, a questão do pecado, né? Das opções que o mundo oferece. O cristão está no meio, né? O servo de Deus está no meio, né? E nós temos que se posicionar, né? Quando tu aceita Jesus, tu toma uma decisão de servir a Cristo, tu se torna um batalhador, um guerreiro. Tu se alia, por exemplo, nas fileiras de Cristo, né? Tu se define, já tu não esconde mais. Não, eu sou cristão, eu sirvo a Jesus, né? Tem um momento que a pessoa fica meio assim, envergonhada, o tipo tenta não ser muito clara, tipo no passado, né? Havia aquele homem que era da sociedade burguesa da época, né? E ele visitava Jesus meio escondido, né? Ele não queria mostrar para as pessoas que ele, né? O nome dele agora até me fugiu da mente, né? Mas ele era uma personagem importante na sociedade, e ele não queria que o nome dele fosse associado com Jesus, mas ele, no íntimo dele, ele sabia que Jesus era importante, que Jesus era um salvador, né? Talvez, né? E aí ele escondido, né? Falar com Jesus. Vamos descobrir o nome da pessoa aqui, ó. No Google a gente pode chegar a essa resposta, né? Como é que é o nome dele? Botei assim, pessoa que foi escondido falar. Eu sei o nome, parece que está aqui, né? Só falta Nicodemos, né? No Evangelho de hoje, de João 3, 1, 8, nós meditamos sobre a figura de Nicodemos. Nicodemos é um dos chefes dos judeus e, como fariseu, uma pessoa que conhece bem as Escrituras. Ele vai ao encontro de Jesus no coração da noite. João não tem a preocupação de fornecer qualquer indicação cronológica dos seus relatos. Entendeu, pessoal? Nicodemos. Mas nós, atualmente, né? Eu acho que o cristão, o crente, tem essas fases. Nós temos. De repente tu tá no mundo aí, tu toma a decisão, não, eu aceito Jesus, lá no íntimo, Deus começa a trabalhar. Tem um momento ali que a gente se torna um pouco, né? Tem algum receio, né?
e de se posicionar, de defender a bandeira cristã, mas chega a hora que tu tem que defender, tu tem que lutar pelo teu espaço, né? Daí a gente se depara com o assédio do mundo, entende? O mundo assedia o cristão, principalmente a serva de Deus. Não sei, a questão, por exemplo, da pessoa sair do pecado, o nível de sei lá, a situação espiritual da pessoa, até chegar a Cristo, não sei. Mas a verdade é que os cristãos são assediados, são assediados. E às vezes a oferta, o convite, ele não é bem assim, bem radical. Tem uns detalhes, parece que não é muito importante. De repente, a jovem na igreja, uma tatuagem, vamos supor, né? Eu me refiro muito porque a tatuagem tem uma sutileza, né? Porque a pessoa ela quer fazer parte do mundo, da sociedade, vamos dizer a jovem, ela quer fazer parte da sociedade, ela está crescendo, ela quer experimentar coisas e tá aí o fator tatuagem. A Bíblia fala lá numa passagem, é uma citação até pequena, não marcar o corpo. Não tem lá muitos versículos que falam sobre a tatuagem, né? Mas tem também uma parte que diz assim que guardei a tua palavra, né, no meu coração. Eu escrevi ela na tábua do meu coração. Então, tem muitos elementos que o cristão vai amadurecendo e vai entendendo, e de repente ele tem que defender o território dele, né? Ele tem que defender o espaço dele. O espaço dele não se resolve, não se resume, por exemplo, ele sozinho. Tem ele, tem a família dele, vamos dizer, se ele é casado, a família dele, se ele é solteiro, a mãe, o pai, talvez a irmã, o irmão. É o espaço dele. O cristão, ele tem um lado que é político também. Ele tem que defender o território dele, né? Quando vê ter um inimigo lá que quer introduzir costumes, quer introduzir ideias, né? E muitas vezes a guerra é espiritual. Muitas vezes nem percebe. Eu vou ter que dar um testemunho para vocês, porque vocês vão entender a minha situação como servo de Deus também, né? Agora, hoje que passou, o dia que passou, eu estava na sacada ali, a sacada do apartamento, tomando meu tererê ali tranquilinho, né, na boa, né? E quando me passou uma jovem, mas a jovem, sabe, deslumbrante, né? Novinha, a roupa dela, por exemplo, estava de sainha, as pernas compridas, novinha, linda, né? Eu acho que talvez não tinha nem 15 anos, né? E me chamou a atenção. Me chamou a atenção, assim, foi um, né? E eu pensei, poxa vida, não sabia bem o que fazer. Pensei, eu vou tentar. Eu, na idade que eu tô, olhar para uma jovem de 15 não é muito bom, né? Lógico. Mas eu me interessei pela situação até da jovem, porque é uma menina que chamava atenção, chamava atenção. Pelo a beleza e enfim, os detalhes ali, né? Que todo homem tem esse lado, ele observa, ele olha, ele vê, e às vezes até desperta interesse. E eu desci a escada e casualmente ela tinha ido comprar alguma coisa, eu comprei também, e sentei do lado dela num banco aqui, né? E puxei um assunto, né? E perguntei algumas coisas e tal, e por fim
ela me falou que tomava um remédio, que para dormir, que ia fazer uma consulta, não sei com quem. Eu falei para ela que eu tinha feito terapia, uma psicóloga, né? E por fim, assim, a primeira visão que eu tive da escada, né? Da, da sacada, né? Do alto, eu dissipei aquele contato, assim, a conversa com a jovem, meio que eu desfiz, assim, né, aquele homem, digamos, que se interessou por ela. Não, é uma jovem, uma jovem vulnerável, uma jovem que de repente, não sei como é que foi depois do dia dela, onde ela foi, mas eu vi na vida dela, assim, uma jovem que precisa de proteção, uma jovem que precisa, por exemplo, de cuidados. De repente, uma pessoa que fale de Cristo, que mostre, que indique o caminho, porque da maneira, à primeira vista que eu vi, é uma jovem que, sabe, que desperta interesse, digamos, a natureza humana, sexual, né? Não vamos ser hipócritas, né? Mas aí, quando veio, daí tá, a jovem seguiu o caminho dela, eu permaneci, eu comprei um refri, mas agora, o momento, qual é que era o momento? De repente, deu CD, deu convidar ela, deu saber informações particulares dela e tudo mais. Quando vê, eu, né, pecar. Quando vê, eu caí, né? Porque não é só questão da idade, tá? Hoje em dia nós vemos aí meninas se prostituindo, né? A visão delas, são jovens, são bonitas e tem que aproveitar a vida. O mundo oferece. Agora eu, como cristão, como servo de Deus, que testemunho que eu dou, né? Que testemunho que eu dou, né? Eu espero que a jovem não tenha imaginado coisa, eu acho que ela sentiu de mim algo bom, né? Eu quando vejo uma pessoa em perigo, que eu vejo assim, eu até me interesso muitas vezes para tentar ajudar, entendeu? Mas só que me abalou. E eu fiquei horas, um tempo depois pensando, puxa vida, aí questionando a minha vida amorosa que eu não tenho, né? Questionando muitas coisas me passou pela cabeça, porque ao mesmo tempo que tu vê ali de repente alguma pessoa que desperta talvez um interesse, né? Tem um lado humano, natural, tem o homem, carne, tem um fator ali, por exemplo, né? O prato mesmo, né? Que muitas vezes, vamos dizer claramente, o diabo prepara, né? Satanás não vai preparar um prato, sabe, ruim, horrível, né? Não, ele vai preparar um prato saboroso. Essa história de que o servo de Deus caiu com a mulher feia, caiu com a mulher lá de 45 anos, ou 60. Não! O servo de Deus cai com a jovenzinha, com a de 15, com a de 18. Eu até perguntei a idade dela, mas qual é a tua idade? Ela, não, 14. E talvez até mentiu, podia ser 13, 12. Né? Nós estamos aí cercados de pratos, né? Aí a pessoa que é jovem, muitas vezes, ela não pesa bem, né? A pessoa jovem tem que ser muito crente para resistir ao pecado. O jovem, na verdade, ele é muito mais
Porque não tem nada que impede, teoricamente. Não. Né? O sexo hoje é para a juventude, para a sociedade, aí o diabo, né? Ele bota assim, é algo importante. A pessoa tem que ter uma vida sexual, né? Hoje em dia o mundo, né? Tem mídias, tem sites, tem lives que a pessoa fala, tem essa visão. Por exemplo, a pessoa aproveitar o tempo, né? Hoje tem as lojas, as sex shop, né? Que vendem produtos, que vendem estimulantes, né? Hoje tem remédios que aumentam o libido, que de repente aumenta lá a relação sexual. E o mundo tem entrado nessa aí, né? Se nós for analisar, tem pessoas que, por vezes, tomam esse caminho, quando vê, caminho de morte, tomar remédio aí para, né? E às vezes o coração pifa, aí morre de infarto lá no motel, já aconteceu muitas vezes. Traz luta, constrangimento para a sociedade e perante Deus. Então, hoje em dia, nós vemos isso. A ideologia, por exemplo, do sexo, tem uma ideologia. Tem pessoas que, por exemplo, se dão bem, né? Eles têm uma namorada, eles troca, pega outra. Segundo a ótica do mundo, o cara é um baita, um sortudo, bem-aventurado, né? Podemos até se dar bem com as mulheres, né? E aí quando vê, né, chega o dia de casar, de ter um lar, de ter uma esposa, aí como é que fica, né? Eu vou falar pessoalmente para vocês, assim, não posso mentir, não posso ignorar, porque no meu passado, antes de Cristo, antes de Jesus, eu tinha Jesus como a maioria tem, né? Vai na missa, vai na igreja. A minha igreja era a igreja ortodoxa do meu pai, a cerimônia em russo. O padre falava a cerimônia em russo, nós fazia tinha os corinhos lá que nós cantávamos em russo, eu não entendia o russo. Mas estava ali, vamos dizer, eu era um cristão, né? Aí saía fim de semana, eu saí com aquela ideia de encontrar uma pessoa, de transar mesmo. Eu não tinha essa história de preconceito e tudo, né? Para mim, parecia uma pessoa, né? Eu no carro ali, quando vê, gostava, namorava um pouco, beijava, por fim, quando vê, essa é a realidade que eu vivia. Aí quando vê, já naquela época, o Deus começou a me travar. As coisas não davam certo. Eu fazia, corria, sabe? Não dava certo, né? Teve um tempo na minha vida, eu lembro, isso aí eu tenho que confessar para vocês, que estão aprendendo, que às vezes eu aprontava pecava, enfim, e quando via dava um problemão na minha vida, eu passava 1 mês, 2 meses me recuperando, né? Deus foi fechando as portas, até que em Porto Alegre eu tomei a decisão de me batizar. Passou anos, né? Então eu tenho que ter consciência que a pessoa que está no mundo, até chegar à conclusão, até Deus preparar o dia lá do batismo, a pessoa aceitar Cristo, existe um tempo, existe um preparo, pois não é de uma hora para outra. Né? Mas eu creio que nesses últimos dias
Está sendo bem mais rápido. Está sendo bem mais rápido. A coisa está acelerada mesmo, né? A jovem, eu creio que Deus está pressionando, ela está se dando conta que o caminho não é esse, que a prostituição, que a vida, vamos dizer, a liberdade sexual é uma arapuca, né? Aparentemente a pessoa está bem, vai na festinha, encontra o cara, e quando vê marca o dia, quando vê estão transando, e o prejuízo é grande, né? É grande. E tem vários níveis que Deus trata com a pessoa. Mas agora eu tenho também que defender um pouco, porque depois eu venho aqui, faço live e falo mal de mim, o pessoal vai dizer, pô, esse cara é um promíscuo, né? É um promíscuo, é um pecador, aí o que eu quero com esse cara? Não, né? Vão se afastar de mim. Mas nesse tempo todo que eu antes de Cristo, né, antes de eu aceitar Jesus como Salvador, né, que foi num momento lá difícil, que eu não tinha saída, eu tive que tomar essa decisão. Mas eu tinha um padrão moral, né, que eu cuidava. Uma jovem, por exemplo, virgem, para mim, né, eu confesso, me travava, eu tive temor de Deus, de tocar, sabe, de invadir ali a intimidade da jovem. Tive medo, tive temor, né? Na minha ideia, eu pensava sempre assim, um dia eu vou ter um lar, eu quero ter uma esposa, eu não posso ser infiel, eu não posso trair a minha mãe, a minha família, o meu pai. E isso aí, de certa forma, me segurou, porque foi uma herança que eu recebi dos meus pais que eu levei a sério. A minha mãe, por exemplo, é uma pessoa fiel, meu pai foi o único homem da vida dela. Eu tenho uma admiração pela minha mãe, eu cuido dela, eu oro por ela, sabe, eu cuido dela, ela mora comigo, né? Então, por exemplo, né, o que está acontecendo hoje no mundo, né? As mulheres estão perdendo o temor de Deus, né? Quando vê, se entregam para vários. Já a questão dos valores, dos princípios morais que ela traz ali na juventude e na infância, ela quer se desfazer. O diabo, por exemplo, a questão a questão da santidade, a questão da manter ali os princípios morais dos pais, dos avós, isso aí é preconceito, é tabu, né? A pureza sexual, isso é besteira. O diabo ensina assim. O diabo quer perverter, quer sujar, quer dar experiências sexuais para as mulheres, de tudo que é jeito. Né? Por quê? Porque o dom, a pureza sexual produz o quê? Homens fortes, homens com princípios morais, desculpa pessoal, princípios morais fortes, alicerçados, né? E o que nós vemos hoje na sociedade? Homens fracos, homens que qualquer rabo de saia, quando vê o cara tá lá, tá dormindo com uma, tá dormindo com outra. Existe até uma ideia assim de que o cara que é bom, né, ele pega várias. Né? Existem os influencers, existem os caça-talentos aí. Eu vou. Aquele cara lá é bom, é isso, é aquilo. De repente se entrega, sei lá. Eu não quero saber da vida íntima do fulano, do Beltrano. Um dia ele vai dar conta. Um dia Deus vai requerer dele, né? Tomar
Um chimarrãozinho aqui, pessoal, só um pouquinho. Pessoas, por exemplo, que têm acesso à juventude, né? Que têm acesso que têm poder, né? Digamos que exerce influência no meio do jovem, da juventude, vão dar conta, né? Pastores vão dar conta. Eu tenho aqui um amigo meu aqui no interior, uma cidade aqui próxima. Eu digo interior porque é uma cidade menor e, e mais um lugar interior mesmo. Ele, por exemplo, ele tem um grupo de dança, né? E ali vem jovens e meninas, adolescentes, e tem a vestimenta típica lá, que é ucraniana ou russa. Vamos até tocar nesse tema, porque hoje tem guerra, mas na verdade é uma cultura, né? Danças, né? E por muito tempo ele está trabalhando com jovens, com crianças, com adolescentes, com mulheres, enfim, né? Mas qual é o resultado disso? O que ele tem feito? As pessoas aprendem a dançar, viajam, têm contatos ali, saem de casa, enfim, mas concretamente, né? Qual é os frutos do trabalho dele? Né? Quantas jovens de repente casaram na igreja, assumiram compromisso perante Deus, foram uma bênção? Será que tem? Às vezes eu me pergunto, né? Quando a pessoa, por exemplo, a vida pessoal da pessoa, né? O que acontece com mulheres muitas vezes, né? Ela quer, de repente, ela é pura, ela é virgem, ela quer experimentar o sexo. Só que ela decide que ela não vai esperar, ela quer para ontem, né? Ela quer. Aí surge um cara lá disposto a tirar a virgindade dela, meu Deus, é uma festa, né? Mas aí o que vai acontecer? O laço espiritual. O homem, porque aceitou, porque fez o papel sabe? Fez o papel de garanhão aí e tal, né? Comeu, né? Praticou lá. A jovem, ela a partir dali, ela já não tem mais aquele temor, aquela responsabilidade de se preservar. Eu já deitei com fulano, já. Aí já se torna mais livre para tomar outras decisões. Qual é hoje a mulher que espera no Senhor, que se preserva? Difícil, muito difícil. Nós vemos aí na internet cenas de sexo, mulheres de tudo que é jeito, né? Então, hoje é uma realidade. Qual é o jovem prudente hoje que respeita a pureza de uma moça? Né? Qual é o jovem prudente? O diabo não quer. Eu vou dizer para vocês, hoje há uma guerra no mundo espiritual. O diabo não quer um casal, né, que case na igreja, que pratique todo o ritual, assim como Deus estabeleceu. O diabo não quer, porque lá adiante vai vir um filho corajoso, vai vir uma família firmada na rocha. É um desafio. O diabo, ele não quer isso. Ele quer famílias fracas, ele quer uma adolescência fraca, ele quer casamentos fracos, ele quer mulheres tatuadas, enfim, ele quer liberdade para agir. Tá, tudo bem, vamos dizer assim, a mulher se converteu, o jovem se converteu, ele era pecador e tal, foi para a igreja, Deus mudou, limpou, curou. Tudo bem, tem esse fator, restauração, mas
existe a brecha lá no passado. Olha, tu não foi leal com essa pessoa, com essa aqui tu namorou e quando vê né, acabou deitando com ela se tornou uma mulher do mundo comum, né? Tu teve ali a experiência de o seu primeiro homem, tu não vigiou, né? E aí vem, e quando vê lá no futuro, a família do cara, de repente a esposa, o casamento, vai ter a brecha. O diabo vai chegar um momento, ele vai botar pressão, de repente, na família, na esposa. A esposa pula fora, larga do marido, leva os filhos para um lado, para outro. É o que está acontecendo hoje. É o que está acontecendo hoje, né? Aí, não, mas não pode falar isso, isso é tabu, isso é preconceito, isso é machismo. Tem pessoas que estão, eles defendem essa bandeira da liberdade, sabe? Hoje não tem mais isso aí, isso mudou. Mas isso é doutrina diabólica, pessoal. É doutrina diabólica. À medida que tu enfraquece uma pessoa moralmente, tu pecou. Eu tive uma namorada que eu pensei em casar com ela. Nós estávamos pensando em casar. Mas isso foi num ano, não sei bem que ano foi, e naquele momento eu não tinha aceitado a Cristo, não tinha nenhuma experiência com Deus. Alguma experiência eu tinha, mas eu não como hoje, né? Eu era uma pessoa um religioso. E aí eu me deparei com aquela realidade, casamento. Eu tive alguma. Eu namorei a jovem, enfim, nós ficamos juntos em momentos e tudo. Mas eu tive cuidado de preservar a vida sexual, a moral dela. Né? Tinha que preservar. É a obrigação do servo de Deus, do homem, né? E por fim eu tomei essa decisão, não foi fácil. Eu cheguei para ela e disse, olha, eu não estou preparado, eu não sei exatamente como eu falei, mas eu desisti do plano de casar com ela. Para ela foi um baque, né? Né? E ela tinha muitas qualidades, era uma pessoa correta, honesta, uma família legal, mas eu não envergonhei a família. O pai dela, eu me lembro até hoje, era um taxista, um homem correto, a mãe também. Mas um pouquinho depois ela namorou um que era amigo meu, casou com ele, ela tem uma filha com ele. Aí então quer dizer, o diabo pode vir assim, pessoalmente. Pode vir a se materializar o demônio, lá vem pessoalmente. O que pode acontecer muitas vezes, ele usa alguém e chega perante ti, um cara violento ali, armado, né, irado muitas vezes, e para te intimidar e questionar, e o que tu fez aquela vez? Que aconteceu isso e aquilo, e o que tu fez? Já pensou, pessoal? A pessoa de repente foi infiel lá no passado, o diabo mais tarde vem, o acusador vem, e como é que tu vai se defender? Como é que que força, da onde tu vai ter força? Agora eu sou evangélico. Jesus me cura, Jesus me protege. Será? E aí tu se intimida. Não, realmente, naquela vez eu falei com a fulana, né? Acabamos lá em tal lugar, no motel, no carro, isso e aquilo. Tem uma brecha. De repente, no mundo espiritual, a pessoa vai até um ponto, quando vê, não tem mais força. Vocês entendem o poder, a responsabilidade da vida, da castidade, não só nessa área,
na vida em geral, na sociedade, o bom testemunho, a pessoa, sabe, às vezes tem prejuízo pessoal. De repente a pessoa está solteira, está sozinha, tudo, mas pelo menos perante Deus tá bem. Né? Meu irmão aqui está do meu lado, aí volta e meia vem aqui, ao meio-dia ele almoça aqui com nós. Ele é uma pessoa, às vezes, irada. Como é que eu vou enfrentar ele se eu tenho uma vida promíscua? A minha mãe, como é que eu vou encarar ela? De repente ela sabe, mas tu saiu ontem com a fulana, não sei o quê, tu fez isso e mais aquilo. A minha irmã, como é que eu vou ensinar? Como é que eu vou dar conselho? De repente a minha vida não é compatível, né? Porque a noção, a, a maturidade, ela tá até na criança. A criança sabe os limites, o que ela pode e o que ela não pode, né? E então hoje o que acontece? O inimigo quer roubar, quer tirar a liberdade da pessoa, a autoridade moral. É, tem muitos pregadores aí que sabem pregar, mas o passado cheio de falha, de brecha. De repente Deus conserta, pode consertar, pode. Mas lá no momento de X, Y, né? A vida é longa, a trajetória do cristão é longa. Quando vê, se depara com essa questão aí, e de repente a pessoa não tem como se defender, né? Não tem como ser forte ali, desanima, enfraquece, né? E quando Deus tem um plano para uma pessoa, então muito mais. Ela tem que se preparar desde cedo, ela tem que, né? Eu não é que eu sou super homem, super forte, mas eu observei no meu pai, na minha mãe, né? Agora, se a minha mãe, por exemplo, fosse uma pessoa, sei lá, diferente, né? Tivesse experiências e um passado estranho lá que, né? E o meu pai também, e tudo mais, com certeza, a minha vida ia ser diferente. Eu tive no Uruguai, no Paraguai, eu enfrentei o mundo espiritual, desafios e assédio e tentação. E pela misericórdia de Deus, tem que dizer assim também, né? Eu passei, eu voltei vivo, de pé. Tem pessoa que vai para o campo missionário e volta, né, estropiado, né? Não resiste, cai, tropeça, né? Volta falando mal, que não sei o quê, né? Bota a culpa em outros, né? Então, desde o jovem, a maturidade, a questão, por exemplo, levar a sério, né? Jesus cura, Jesus liberta, sim, mas, sabe, tem aquelas vitórias pessoais que tu venceu lá uma tentação, a pessoa de repente estava na tua cama, lá nua, era só questão de detalhe, tu fazia o que tu queria, e tu se reservou, tu resistiu, tu não tocou, enfim. Mais tarde, quando vê, é bênção na tua vida. O diabo não pode te destruir ali, porque, né, a tua vida, as tuas atitudes no passado, quando vê, né, e quando vê, Deus te usa. Deus te usa, Deus te chama, eu vou te usar. Agora, como é que Deus vai usar uma pessoa lá que traiu a Deus? Essa é a verdade. O cara que se junta com uma mulher e não quer casar com ela, ou de repente tira
a virgindade dela, ela pecou, ela traiu a Deus. Agora tu vem me dizer assim, de repente a pessoa vai dizer, não, mas é outros tempos. Eu sou macho alfa, entendeu? O diabo mente, o diabo mente. Né? Jesus, por exemplo, ensinou todos e não deitou com mulher. Foi perfeito, não deitou, né? Se fosse tão necessário o sexo, né? Qual é o exemplo de Jesus? De muitos apóstolos, de muitos homens de Deus, muitos não tiveram mulher. Paulo diz que a carne é terrível, às vezes a pessoa tenta e não consegue, né? E ele se deparou com essa realidade. Nós somos um ser que temos limitações. Eu vi a jovem aqui da sacada, aquela jovem linda ali, né? De repente foi bom eu ter me aproximado dela, desfazer assim, né? Fazer ela pensar que de repente tem pessoas que são até boas, né? Por que não? Né? Mas que foi tentador, foi. Né? Aí tu imagina o seguinte, na intimidade, né? Tu tem uma intimidade com uma jovem, com uma adolescente, ou com uma pessoa de idade. Não vou tocar esse tema aí, porque depois vão dizer, não, o cara é meio pedófilo, né? Hoje em dia, botar um estigma, botar né? É muito fácil. É muito fácil. Botar um defeito ali, né? Definir uma pessoa, botar um defeito diabólico, isso é fácil. Agora, botar uma qualidade espiritual e reconhecer que a pessoa depende de ter um valor que Deus deu, sei lá. Aí tu tem intimidade com a jovem, tu fica escravo a vida toda da jovem. Sabe, o jovem, a menina, adolescente, o rapazinho, sei lá, não se dá conta. Tu fica escravo da pessoa. Eu vou explicar. Um dia a jovem lá tá com problema, ela vai se lembrar. Ah, aquela vez, aquele ano, lá na tua casa aconteceu isso, fez isso, fez isso. E aí? E aí, de repente, ela comenta lá pro marido dela, o cara fica irado, o cara, de repente, é vingativo, o espírito maligno atuando na pessoa. Quando vê, o cara... De repente, vamos ser bem franco, hoje em dia não acontece, o cara perde a vida porque cometeu lá um pecado no passado, foi, de repente, sujo, praticou sexo de maneira imunda, como hoje acontece. A pessoa é refém de tudo que faz. A jovem, de repente, cresce, amadurece, fala para o filho, olha, aquele fulano lá, talvez, tal ano, né? No passado aconteceu isso, me humilhou, fez isso comigo e tal. Tu fica exposto, vulnerável. Melhor coisa que existe é ser casto, se separar do pecado, se afastar do pecado, né? Eu vou dizer para vocês, porque eu não estou tratando mais, a questão é séria, a questão é séria. Teve momentos na minha vida que eu tive fraqueza, eu precisava ter uma pessoa, transar, vamos dizer, essa a palavra. Assim, sexualmente eu estava carente e precisava. De repente a pessoa vai dizer, puxa vida, tu fez sexo, então eu também posso. Não, mas tem várias questões que tem que se pensar, né?
E eu procurei garota de programa, paguei, paguei. Então, a questão, por exemplo, legal, né? Legal. Eu paguei, eu pratiquei o sexo perante as leis dos homens. Existe as garotas de programa, existe. Existe tolerância das autoridades, existe. Existe todo um sistema aí que de certa forma, permite isso. Né? Perante Deus pode ser que eu pequei, claro que eu pequei. A Bíblia diz não se prostituir, mas Deus sabe da minha situação, no momento, tudo. Eu paguei lá uma pessoa para deitar, enfim, mas eu, eu moralmente eu tenho uma consciência que né, eu dei um tropeção, tudo, mas é diferente do que pegar uma jovem de uma família tal e, né? E outra coisa, as garotas de programa, elas são muito. Tu não faz qualquer coisa. A questão sexual, de repente, é aquilo ali e acabou. E hoje nós vemos aí na mídia, é, na, na, nas páginas paralelas da Bíblia, da internet, Deus me perdoe, né? Mas existe o mundo obscuro da internet, né? Os sites pornográficos, enfim, as mulheres se sujeitando a tudo, o homem praticando de tudo, né? A Bíblia fala do leito sem mácula. Então, hoje em dia, o inimigo está tentando sujar o que ele puder, o que ele puder, o que ele puder. E depois vem o arrependimento, a tristeza, vem as consequências, né? Aí é uma jovem, de repente, bonita, de uma família legal, uma família boa, tudo, mas carregada, pesada, triste, abatida. Chega a hora. O mundo já não é mais colorido, já. Quando vê a pessoa se descobre lá, ela faz parte lá do submundo lá, pratica isso, pratica aquilo. Os caras que deitam com a guria comentam. Ah, eu já fiz isso com ela, eu fiz isso. Tem homens maus, mau caráter, né? E chega um momento quando vê, a jovem se perde, né? Aí talvez até tome uma decisão de se voltar para Deus, buscar Cristo, né? Olha, não é fácil. De repente tu sai de casa, tu sai aí dos teus pais, tudo certinho, tudo bonitinho, aluga um apartamento numa cidade maior, fazer a tua faculdade, como eu fiz. E aí, como é que vai ser? Como é que vai ser a tua vida íntima lá numa cidade diferente? O que tu vai fazer? Como tu vai agir? Né? Deus prova. Deus às vezes bota em situações lá que a pessoa tem que tomar uma decisão. E agora? Né? E Deus observa tudo. Deus pensa assim, ó, ah, mas o cara foi desleal, o cara... Deus vê tudo, né? Então é tão bom, de repente, tu vai num lugar, tu vai numa cidade, fica tantos anos, tu sai daquela cidade, as pessoas não têm o que falar de ti. Aquele cara foi um cara bom, eu me lembro, aconteceu isso e tal, ele fez isso, ele me aconselhou em tal hora lá que eu precisava, ele me poupou lá, de repente, disso, daquilo, me deu um bom conselho. Então a gente tem a nossa trajetória, a nossa vida. Tem momentos que tu não é servo de Deus, tu tá na igreja, tu é batizado, mas tu tá ali vivendo, tu tá convivendo, tu tá dando exemplo. E como é que é a vida, né?
Porque o pessoal, tem muita gente que pensa assim, ó, eu vou pro mundo, eu peco, e quando estiver bem sujo, quando não prestar para nada mais, aí eu vou para a igreja. Mas não é assim, não é assim. O pessoal se engana. O pessoal faz uma ideia assim que a sucata vai para a igreja para Deus restaurar. Não é bem assim. Deus chama aqueles que Ele ama, aqueles que Ele viu, que deram bom exemplo, pessoas até que Ele diz, não, esse aqui não pertence ao mundo, eu vou buscar, eu vou falar com ele, eu vou trabalhar na vida dele, ele vai ser um servo de Deus, de repente eu vou usar na obra. Essa história de que o cara, quando não presta para mais nada, aí se converte, não é assim. Não é assim. Deus vê tudo. A palavra de Deus diz assim que é Deus que nos escolhe, não é nós. Né? Eu cheguei aos pés de Cristo lá, eu fui para Porto Alegre, eu fiquei numa situação de... Eu não tinha saída, não tinha emprego, não tinha trabalho. O que eu vou fazer da minha vida? Eu vou morar numa cidade, perder anos lá, ficar pagando conta, aluguel e comida e tudo, e sem emprego, sem salário, sem perspectiva. Chegou uma hora que... Daí eu me desesperei. Nesse tempo, deixa eu me lembrar, a minha vida amorosa também, total, sabe, muito limitada. Mesmo estando em Porto Alegre, não é que tu vai fazer o que tu quer, não. Fui tentado. Eu sei de momentos ali que o inimigo me, né? De repente eu podia escandalizar, de repente, né? Me envolver com a autoridade, o fulano fez isso e tal. Eu vou falar para vocês, uma experiência que eu tive. Um dia apareceu lá no meu apartamento, lá em Porto Alegre, duas jovens, né? Uma bem novinha e bonitinha, sabe, linda. E eu pensei assim, e as duas chegaram lá, não sei o que elas foram comprar, estavam procurando coisas para doação, talvez. E eu pensei assim, eu tenho um lado carnal, lado humano, sim, mas aquela jovem, eu acho que devia ter uns 14, 15 anos, talvez, né? E a outra, né? E eu falei, eu tinha um trabalho que eu podia ter, precisava alguém que limpasse o apartamento e tal. E convidei, tu aceita trabalhar, né? Ao mesmo tempo que era perigoso, era perigoso, eu teria que ter, né? Mas eu pensei assim, essa jovem corre perigo, ela está aí. Eu não sabia a intimidade dela, mas certamente não estava muito bem, não. Como é que a pessoa vai sair aí procurando coisa e vestido com uma leg e tudo mais, né? Então, o homem sério, ele tenta ajudar. De repente, dá uma oportunidade ali, sei lá, mas havia, claro, depende até que ponto eu vou ser honesto, correto, fica, né? Aí, por fim, veio uma pessoa trabalhar lá comigo, veio um pouquinho mais maduro e tal, e fez uma faxina lá no apartamento, né? E aí, quando veio, tava minha mãe morando comigo, veio morar comigo, e eu saí do apartamento. Eu não sei onde eu fui, eu tive que sair. E aí a minha mãe conta que chegou uma mulher já mais de idade, assim, bateu lá. Quem é que é o cara aí, o que tá morando aí? Não sei o quê. E com assim, um tom meio irado, meio forte, né? Meio intimando, assim, né? Não, meu irmão, meu filho não tá morando aqui, ele tem que sair, ele foi fazer tal coisa. Não... Aí a mulher meio
contrariada, ela acabou desistindo. Mas eu entendo, eu entendo. Era possivelmente a mãe, uma pessoa envolvida com a jovem que apareceu lá. Agora imagina se eu chego né, a ter alguma aproximação com a menina, quando vê, é escândalo, quando vê, é um fracasso espiritual. De repente volta de Porto Alegre, aí a cidade toda sabe, o fulano aconteceu tal coisa, papapá. Então tu vê o perigo, né? De repente qualquer detalhe lá que de repente eu, eu não vigio. Porto Alegre, eu vou dizer para vocês, é um lugar perigoso, perigoso. Né? A pessoa que é do mundo, Satanás, os demônios, pessoas ímpias, eles estão aí desfrutando do mundo, sem temor. Praticamente não acontece nada. Mas um servo de Deus, uma pessoa que sabe que tem tem princípios, o diabo sonda, Satanás sonda, tentando achar uma brecha para destruir. Sabe, hoje em dia tu ser um servo de Deus, tu tá numa igreja, tu querer trabalhar, tu servir a Cristo, tu querer ser uma bênção na igreja. Essa menina que hoje eu vi, que eu me aproximei dela, tinha uma pessoa na frente, ali, sentada no carro, observando, me observando. Agora, se eu vou me envergonhar, se eu vou tentar ali, sabe, de repente, enganar a menina, né? Tem pessoas, tem testemunhas, isso e aquilo. A vida da gente não tem essa história de esconder o pecado, não existe. Tu pecou, vai ter o acusador, vai ter o acusador. Agora, eu nas minhas lives tenho falado que no meu passado eu fui em motel, tudo. É um lugar que perante a lei né? Agora, de repente, tu trazer uma mulher para dentro de casa, tu ter uma intimidade talvez é pior, pior. Tem, na vida cristã tem momentos, sei lá, não tô, sabe, defendendo, né? Não posso também passar uma ideia de irreal. Nós estamos vivendo tempos difíceis, a questão sexual é complicada, a jovem, a menina, a adolescente, vamos dizer, idade 14, 12 anos já, a pessoa já sente a influência do mundo, né? Hoje a gente vê, não podemos ser muito radicais, tem a menina, a adolescente, ela tem também a questão, o assédio, né? Tem homens que não estão nem aí se é novo, se é a idade. Embora existem as leis, tudo, mas existe isso. Tá? Tem aí questões, por exemplo, que chega ali no meio dos conselhos tutelares, a pessoa já, a coisa já está tão assim decadente, é tão comum, que ele já nem não bola quase. Tem, tem coisas que acontecem que de repente surgem na imprensa e produzem, sabe, ah, todo um contexto aí de manifestação na sociedade, enfim, mas tem coisas aí que acontecem que as pessoas já nem não estão mais, né? Porque é comum, né?
Lá no Uruguai acontece muito de o padrasto se envolver com a, com a enteada. Isso é comum. O cara mora lá, a mulher tem filho, mas não sei o quê, casam, separam, aí a mulher leva uma filha, o homem fica lá com não sei o quê. Hoje em dia tem muito disso, né? É complicado, pessoal. Não é uma maravilha, nós sabemos. Mas aí o que eu falo? Justamente essa firmeza do lar cristão, da fidelidade no casamento, quando vê os filhos são fortes, né? As famílias são fortes. O pastor Getúlio, por exemplo, que foi meu pastor lá no Uruguai, ele comentava a questão, por exemplo, o sistema lá, enfim, lá no Uruguai, que era mais brando, casa separa e tudo. O pastor não. Ele era diferente. Ele continua até hoje com a esposa dele, a mesma e tudo. Fidelidade. A família do pastor, ele teve vários filhos. Um filho é pastor. Agora eu vi uma foto dele, ele já com uma filha já grande, uma filha de um adolescente de 13, 14 anos, ele já é pai, é pastor, outro filho também tem a família e tudo. Então, quer dizer, tem uma base, a família tem um alicerce. A Bíblia fala, recomenda, quando o servo de Deus, né, de preferência, casar com mulher assim, né? Porque vai ser mais forte o ministério dele, né? Ele vai ser mais forte nas batalhas. Quando o diabo vier tentar, ele vai ter mais estrutura para resistir. Aí muitas vezes o pastor lá, terceira, quarta mulher, entendeu? Aí é tipo assim, o time de futebol, os zagueiros não são fracos. Vem o atacante lá e entra e faz o gol, pronto. Não tem, a defesa é fraca. O time forte, a defesa, né? Os zagueiros entram lá de carrinho, tiram e quando vê o time ganha e vence e festa e título, né? Lógico, porque venceu. Agora o time fraco, né? Agora o Grêmio, né, jogou. E aí, no bate-papo ali de futebol, ali da Guaíba, né? Eu até entrei ali, fiz um comentário. Eu não sei como é que terminou o jogo. Vamos ver, pessoal. Vamos ver. A vida nós temos também que ter um pouquinho de desfrutar um pouco, né? Não podemos ser, né? Vamos ver aqui no YouTube, deve ter alguma. Eu vou botar aqui Grêmio e versus o Juventude. Grêmio e Juventude, vamos ver. O Grêmio escapou, empatou. Tava perdendo pro Juventude e empatou. O Renato nessa aí escapou. Mas estava perdendo pro Juventude o Grêmio. E eu falei, olha, o Juventude não é qualquer time, né? O time que come carne, aqui da Serra, não. Os gringos ali, o pessoal querendo mostrar serviço, porque o Juventude é um time intermediário, né? Tá na primeira divisão, mas ele. Então, os jogadores querem mostrar serviço. Tomara que não caia, né? Que não caia a Juventude. Que continue na primeira divisão. Então é isso aí, pessoal. A vida espiritual da gente é como
tem que ter base, alicerce, né? A jovem, por exemplo, que tem um marido fiel, seja fiel. Seja fiel, resiste, resiste, resiste. Vai chegar a hora que Deus vai botar um homem ali, um servo de Deus, talvez, né? Podemos dizer assim, e vai observar, vai dizer, pô, mas essa jovem aí é uma jovem fiel. Ela está nessa idade e ela é fiel e ela continua e ela está firme, e isso e aquilo. Quando vê o cara tomar uma decisão, não, eu vou namorar ela, vou casar com ela, e vai ser uma bênção. O diabo vai querer que ela se infiltrar na vida do casal, não vai conseguir. Não vai conseguir. Então eu passei momentos de risco, né? Momentos de... Uma vez eu namorei uma... Já que nós tocamos nessa questão, eu vou falar a verdade, que tem que falar mesmo. Nós fomos para uma festa da igreja lá no interior, em Campinas, e naquela época eu devia ter o quê? Uns 30 anos, talvez menos, por aí, não sei bem. E eu me engracei com uma jovem que estava na festa, cabelo comprido, loiro, e me interessei. E eu tinha o carro parado assim na frente, eu puxei assunto e tal, sabe? E parece que Deus ajudou, não sei, as circunstâncias lá me ajudaram. Eu chamei, ela conversou comigo no carro, eu perguntei dela algumas coisas e tudo, até rolou um beijinho, né? Olha só. E aí, naquela época eu não tinha aceitado a Cristo, mas eu tinha meus brilhos, eu era um cara, eu queria uma pessoa séria para estar do meu lado, lógico. Aí nós marcamos lá, tal dia, tal lugar, eu moro em tal lugar, assim, a rua dobra aqui. Ela era até meio parente minha, mas não era, era tipo segunda prima minha. O pai dela era meu primo, então já não era uma parente muito chegada, né? O pai dela era meu primo. Tá. Daí nós voltamos, eu fui com a minha mãe, com a minha família, e a minha mãe dizendo assim, tu dessa idade, o que tu quer com uma guria de 15 anos, 14, 15 anos, ela devia ter uns 15, sabe? Eu digo, mãe, não te mete, é eu que faço, eu que decido. Então, quer dizer, a gente gera ali um certo, uma murmuração, né? Tu nessa idade, o que tu quer com uma guria nova assim? E acabou que eu procurei ela. Aí fui lá e tal, no interior. Cheguei lá, bati palma, toda aquela coisa assim, não me conheciam. Aí comecei a conversar, quando vê, sentamos na sala e tal. E por fim nós estava namorando. Tava namorando. Aí o pai dela ficou meio assim comigo, porque eu era mais velho, mais maduro e tudo. A filha nunca tinha saído de casa, não sabia nada de nada, entende? Não é tão fácil, né? Chega o cara aí e invade o espaço lá e tá visitando a filha, né? Aí fui uma vez, fui duas vezes, fui três. Chegou um momento que eu vi que, sabe, que não era para ser minha esposa, não. Faltava coisa, não, eu senti que não. Tá. Daí eu disse, olha, eu vou me afastar, eu vou parar de procurar, enfim, não, e desistir da ideia de namorar ela e pensando em casar, lógico. Daí, passou uns dias, ela se abateu de tudo. Aí me mandou uma cartinha, disse que estava com saudade, que não sei o quê, que papapá, que tinha saudade de mim, pá. E daí eu pensei assim, e queria continuar, né? Daí eu disse assim, mãe, olha, né? Lógico que eu não tinha como esconder, né? A carta. E, e aí eu pensei, não, mas aqui em casa nós temos a minha família, meu pai, minha mãe, e nós precisamos de alguém para ajudar, né? A vida toda nós tinha empregada que ajudava, né? Dei a ideia assim, não, olha, eu namorar eu não quero, mas se ela quiser trabalhar na casa do meu pai,
e tudo, né? Que eu tinha possibilidade. Quando veio, deu tudo certo. Ela veio morar com a minha família, com meu pai. A minha relação com ela de respeito, ela era minha prima praticamente, minha prima, eu respeitava. Dali, por exemplo, eu fui para o campo missionário, Deus me levou para cá, para lá. Não, fui para. Estava em Santana do Livramento, lá acabei casando lá com uma guria que não tinha nada que ver, justamente no tempo que a minha prima trabalhava na casa do meu pai. E passou os anos, ela fez, por exemplo, magistério no Cairu, estudou. Ela hoje, se ela quiser, de repente, dar aula de professora, ela pode. Ela amadureceu. Quando vê, apareceu um alemão lá, um jovem lá, uma pessoa já madura, né? Que morou lá naquela cidade alemã, um país alemão, um paísinho pequenininho ali, ao lado da Alemanha ali, né? Ai, como é que é o nome do país? É, é um paísinho pequeno, né? Ele trabalhava lá na Europa, com gado leiteiro e tudo, ele voltou, começaram a namorar e quando vê, resolveram casar. E eu lembro o dia que ela estava saindo de casa, porque tinha casado com o noivo, enfim, e eu tinha uma Bíblia, né? E era a Bíblia dela, mas ela ia deixar em casa. Eu digo, não, tu leva a Bíblia. E bem naquela hora ali que eu estava na frente da casa com a Bíblia, eu digo, vamos ler uma palavra. E eu abri a Bíblia e dizia assim, ainda que a mulher se esqueça do filho e tudo, eu não me esquecerei de você, assim. É uma palavra conhecida, tá na Bíblia, mas o fato de eu abrir justamente essa palavra, então a Deus, né, estava no negócio e ela seguiu a vida. Hoje ela tem uma família, tem vários filhos. E eu fui correto com ela, fui honesto, sabe? Que bênção, sabe? Eu acho que esse é o dever do servo de Deus, né? Deixar um bom testemunho, sabe? De repente esteve no Uruguai, esteve no Paraguai, esteve aqui, esteve lá. Um bom testemunho, né? De repente não teve lá muitas namoradas, se privou, enfim, mas perante Deus um bom testemunho, né? Isso aconteceu, é realidade, né? Então, aquela vez que eu estava na festa, que me aproximei da jovem, foi a porta que Deus botou para ela mais tarde vir para a cidade, amadurecer, crescer e depois ter a família dela, né? Faz um tempinho que ela não nos visita, né? Mas enfim, né? Então é isso aí, pessoal, né? Seja fiel, né? Não, não queime a tua foto, tanto a jovem como o homem, né? A mulher como o homem, sabe? Seja leal, sabe? É tão bom quando a pessoa é transparente, né? Tu conhece uma jovem e ela diz, olha, minha vida é assim, assim, ó. Não tem aquelas coisas secretas que de repente mais tarde, anos depois, a pessoa vai descobrir. Não, é aquilo ali, né? Um pai honesto, correto, e que tem amor pelos filhos, que protege a família, que bom, né? Quando vê tem galardão, Deus abençoa, Deus levanta. Agora, às vezes o pai é um baita de né? Perverso, um cara, né? De repente nem a família respeita, né? Outra coisa, pessoal, jovens que me assistem, eu penso muito em jovem. O lar, a família é um lugar santo. Por exemplo, tu tá no teu quarto, é um lugar santo. Não é lugar para tu estar lá, sabe, só de cueca lá,
com as pernas estiradas, vem tua irmã lá, vê você deitado lá, de qualquer jeito, né? A limpeza, a pureza, tudo. Deus tem muito, leva muito em conta isso, né? O teu testemunho na família. Aí, de repente o cara quer se projetar, né? E falar bem de si, e isso e aquilo, mas o testemunho na família. De repente a mãe, vamos supor, né? Minha mãe um dia resolve ver a minha live aí, mas esse meu filho é cara de pau, ele faz tudo diferente, aqui em casa é um mau testemunho, ele pratica isso, ele faz isso e tudo, não respeita e sabe, anda pelado pela casa. Entendeu, pessoal? E aí, quando vê, o cara criou todo um castelo bonito, lá as pessoas acreditam que o cara é uma figura lá, né? Aí o testemunho da mãe, do irmão, desanda tudo. É, sabe? E esse conceito que as pessoas têm, né? De que não deu certo com nada, aí vai para a igreja, aí sim, aí vai mudar tudo. Eu tenho uma pessoa aí que esteve na igreja, se afastou, e hoje faz live, faz filme pornô, uma vergonha, uma mulher aí que de repente se tornou meio conhecida, né? E para ela tá, sei lá, tá normal, né? Ela não teve experiência como eu tive, experiência, por exemplo, de não sentir a presença do Espírito Santo. Uma vez eu senti. Tu, tu, tu fica completamente assim, tu fica na lona mesmo, na lona, sabe? Orgulho, vaidade, dinheiro, fama. Só a presença, o Deus, o Espírito Santo se afastar da pessoa, sabe? Tu larga tudo, nada mais tem importância. Eu não sei, essa mulher aí praticando sexo, fazendo filme pornô, eu vi aqui no Instagram uma notícia dela. E teve um momento lá que ela disse que parece que se converteu, né? Situação de perigo total. Total. É só Deus lá mandar o anjo, ó, com a tesourinha dele, vai lá e ó, tora. O anjo da morte, de repente, que tem essa função, né? Deus autorizar. E aí, a pessoa com a vida pecaminosa, cheia de pecado, de imundícia, ela fez um filme pornô com vários homens, tatuada aqui na coxa, os homens tudo tatuado. Nós estamos vendo aí um duelo no mundo espiritual. Eu pensava falar, mas eu vou falar agora. A Rússia e o Ocidente. Mas não esqueçam, hein, que a Rússia tem valores morais antigos, ó, que são preservados. O lar, a pureza sexual, a mulher, lá se valoriza muito a mulher. Né? Na Rússia se valoriza muito a mulher é honrada. Por exemplo, o Putin, a gente vê cenas dele, ele dá buquê de flor para as mulheres. Uma coisa linda, tem mulheres assim, elas observam Putin, elas admiram Putin, porque ele dá valor às mulheres. Agora no Ocidente, lamentavelmente, eu faço parte do Ocidente, nós vemos uma sociedade que perverteu, deturpou, sujou as mulheres.
As mulheres aqui são mentalmente, são corruptas. Se elas puderem pegar o homem e torcer a cabeça, elas torcem. Aqui no Ocidente não se valoriza mais o homem. O homem de verdade, o homem que tem, sabe, honestidade, que tem um caráter firme, aqui no Ocidente isso não é bom. É bom o homem que se aceita as regras do jogo, né? Mas como servo de Deus, eu tenho que falar. Paira no ar, e eu não sei quando vai acontecer. Que Deus tenha misericórdia dos americanos. Deus tenha misericórdia. Mas os americanos se enquadram numa profecia. A grande Babilônia, a meretriz que corrompeu os povos. E eu não sei quando vai ser o dia, mas vai haver castigo. Vai haver castigo. Tu pode dizer, não, mas os Estados Unidos é o país mais forte do mundo, militarmente mais forte, isso e aquilo, a economia mais forte. Perante Deus, isso aí não... Deus olha, né? Deus olha a sociedade, como tá a juventude, como tá os chefes de família, né? Como tá os empresários, o que estão fazendo, o que não estão fazendo. Hoje em dia, a sociedade americana, o que nós podemos dizer? Berço do satanismo, né? Hoje tem esse tal Elon Musk aí, não sei até que ponto podemos confiar no homem, se não é, de repente, o cara que vai preparar aí, né? Se valoriza muito o poder econômico, mas a dignidade, a moral, é a coisa mais valiosa perante Deus. E os russos têm muitos homens de fibra, coisa que não se vê muito no mundo. Em outros países, a Alemanha subjugada, os Estados Unidos praticamente corrompeu a Alemanha havia um tempo. Eu acho que ainda existe pessoas dignas, honestas, dentro da Alemanha, mas não tem voz. Tem voz. Esse Zelensky aí, amaziado, casado, juntado lá com uma modelo, isso aí não é exemplo de homem. De repente, se unir com uma mulher, uma conveniência mesmo. Pega em casa, se junta com essa aqui, pronto, está resolvido. Aqui no Ocidente é assim, né? É muito fácil. Pega aí um catálogo aí, dá uma olhada, escolhe uma mulher e pronto. Tudo resolvido. Mas perante Deus é bem diferente. Mulheres que de repente, né, passaram lutas, anos ao lado do seu esposo, fidelidade, honestidade, venceram lutas, batalhas, é diferente. Vai na igreja Assembleia de Deus, vai aqui, vai lá. De repente tu tem interesse de encontrar uma jovem para casar, né? Uma pessoa fiel, digna, honesta, virgem, não acha. É raro. É muito raro. Eu vi que, às vezes, filho de pastor, eles dão um jeitinho que conseguem encaixar. Mas um cara comum, eu, por exemplo, a Assembleia tem não sei quantos anos, lá tem toda uma estrutura, tem anos, isso e aquilo, famílias que eu não conheço. Antes eu tive na Assembleia, uns anos atrás, e eu saí, eu desisti, desanimei. Agora eu voltei, mas eu sei que minha presença lá, pessoal, o que esse cara quer aí? Ele parece bem diferente, tudo. Os caras ficam meio... eu sou meio suspeito até, né? Mas eu sei que a minha presença ali é alguma coisa Deus quer. Né? Deus quer. Se tem coisa que representa mais o amor do que a mulher se manter fiel ao homem, se entregar a um homem, isso é amor. Esse é o verdadeiro amor, né? A pessoa se privou, ela podia ter deitado com vários, ela podia ter desfrutado do corpo dela e tudo mais.
E lá adiante, agora estou sozinha, eu vou ver se eu acho um cara aí casa com fulano. Agora, se a pessoa se preservou, a pessoa se sofreu, pagou um preço, e lá adiante, quando vê, surge o marido, o companheiro, e ela se entrega a esse homem vai valorizar, a mulher dele vai ser valorizada, vai ser uma coroa na cabeça dele. Agora pega qualquer uma aí. O fulano lá diz assim, pô, aquele cara casou com o fulano, mas eu conheço ela. Mas aí tu vê a situação do mundo, esse nosso ocidente aqui, fracassado moralmente. Eu vou dizer bem franco, quando comecei a live eu queria falar sobre isso, né? E não achei, agora surgiu a oportunidade. Nós querendo bombardear a Rússia, querer destruir a Rússia, porque é o diabo. Porque lá tem homens de fibra. Isso afronta os Estados Unidos. Os Estados Unidos queria todo mundo, sabe, comendo a mesma comida infestada. Né? Essa história de homem, não. Desde que esteja bem alimentado e tenha um carro bom, uma casa boa, dinheiro no banco, está ótimo. É muito mais. Eu quero ver os americanos dobrar os russos. Os russos têm poder para destruir os Estados Unidos inteiro. Poder concreto, real. Eles têm armas atômicas que destroem tudo. Eu não sei quando vai ser isso, mas os americanos estão plantando. Quando vê, né? E se não fosse só os russos, tem o chinês, tem a Índia, o Paquistão, que tem arma atômica. Bom, pessoal, lamentavelmente nós estamos se encaminhando, tempos difíceis. O que nos resta, eu vou dizer bem franco, e é a verdade, não adianta, o sal da terra ainda está na terra. Qual é que é o sal? A igreja. Esse mundo ainda não apodreceu totalmente, porque o sal está na terra. Agora Jesus vem buscar a igreja dele, a igreja que está preparada, a igreja que se priva. Na verdade, quer servir a Deus, tu tem que se privar. Agora tu quer servir a Deus e tu quer satisfação pessoal, quer andar com a mulherona gostosona do lado, vida sexual. Não. Se tiver que morar sozinho, se tiver que viver sozinho, amém. Tem que se privar. Agora, essa história de quer ser cristão, eu peço perdão a Deus, que às vezes eu insisto. Sabe, depende de Deus estar com o vidro cheio de pedido lá e o fulano toda hora pedindo. Amém, espera no Senhor. Né? O cara quer servir a Deus, mas quer satisfação sexual, quer viver na boa. Não é assim. Né? Quer desfrutar de um bom salário, dinheiro, carro bom, né? Nós temos que se privar. A pessoa, de repente, quer morar no céu e aqui na terra quer viver na fartura. Tem momentos que tem que se privar. Né? Deus me dá uma base, me dá dinheiro, me dá pão, alimento, tudo. Eu não posso reclamar. Mas tem coisas na minha vida que eu me privo. Né? Aí a jovem, por exemplo, não quer se privar, quer desfrutar do mundo. Aí quando vê, ela fica mesmo. A igreja vem, os anjos vêm buscar a igreja aí, e ela fica aí desfrutando do mundo.
A questão da carne, a carne é uma luta constante. A gente tem que lutar, tem que resistir, né? Para saciar nossa carne, claro. Tu vê hoje, tu vai aí né, no centro da cidade, tem jovens, tem bonitas, tem mulheres, etc. Né? Tem todo um apelo ali que de alguma forma é bom, mas tu fez uma opção, tu tem que ser leal a Cristo, tu tem que ser leal a Deus, tu tem que produzir bons frutos. Aí quando vê a pessoa acha que Deus entende? Nós estamos num momento difícil e temos que se posicionar. Olha, eu sou cristão, isso aqui não é para cristão, não é, pronto. Então tu não vai fazer aquilo, tu não vai praticar aquilo, tu não vai em tal lugar, porque não é para Cristo, para cristão, né? Né? Tem muita coisa que eu posso falar, mas eu acho que já o tempo já se encarrega de completar, né? O Espírito Santo vai amadurecer, vai trazer a ideia, o pensamento, vai falar, a pessoa depois vai pensar muito, vai refletir, né? Agora eu também não quero dizer assim que, pô, tu não foi, tu foi desleal em algum momento, tá? Tem um momento que a pessoa cai, tropeça, existe, lógico. Como é que tu vai, por exemplo, tem uma mentalidade aí ela é sutilmente, mas é maligna. Da seguinte maneira, ó, se o homem ele já teve vida sexual, ele já dormiu com a mulher, então eu também posso, sabe? Então, por exemplo, a mulher, ela é virgem, ela quer casar na igreja, a família, tudo, ai meu Deus, a nossa filhinha. Aí ela procura um virgem, e aí vai achar um virgem, um homem virgem, né? Aí surge lá o filho do pastor, não sei o quê, ele é um virgem, mas não tem experiência de vida, não tem nada, não, é um cara assim que, sabe, ele é virgem. Aí, agora sim, agora a minha filha é virgem e descobriu o namorado virgem. E aconteceu, eu vi aí um que casou com uma, não deu certo, casou com outra, parece que, não sei quantos anos vai durar isso aí, mas não foi provado, não passou, não teve experiência na vida. É natural que o homem tenha mais liberdade, mais experiência na vida, isso faz parte. Né? Não vamos querer dizer que Jesus tinha que pecar, não. O Jesus é um padrão, um exemplo mas normalmente o homem ele tem mais, ele tem que ter mais uma bagagem, né, para poder educar os filhos, para ser uma autoridade na família. Ele tem que ter uma vida um pouco mais, né? Agora, de repente, tem mulheres aí que têm essa mentalidade. Ela é virgem, ela quer casar com um homem virgem, sabe? Aí outra ideia diabólica também, né? Que muitas têm, aquela história da filha, a fila anda. Teve uma artista aí que comentou e meio que pegou esse, esse comentário, né? Ficou meio. A fila anda, então, tipo assim, se não der certo com esse homem, a fila anda, né? Eu pego outro. Mas para pensar, analisa o que está acontecendo hoje. Mulheres solteiras, eu peguei e botei uma. Casualmente, eu tenho aqui um Facebook, e o Facebook um, tem um aplicativo de namoro, né? Que a pessoa bota a foto e tal, a idade, algumas características, né?
E eu resolvi botar uma foto minha, né? E botei lá e olhei algumas fotos, algumas eu achei até pessoa. Foi um momento difícil que eu pensei, poxa, eu vou tomar iniciativa, eu vou dar um jeito de conseguir uma namorada. Pronto. E aí eu resolvi fazer isso. Daí sabe o que acontece? Ah, passou um dia, 2 dias, aí eu fui ver o resultado, as pessoas que me curtiram, que se interessaram por mim. Mas, pelo amor de Deus, umas mulheres já de idade, sabe, uma aparência já de mulher velha, e não sei de quantos filhos e tudo. Eu pensei, pelo amor de Deus, sabe? Eu vi que não tinha cabimento. Eu aí peguei e tirei do ar lá a minha foto, né? Cara, vou falar francamente, esses aplicativos, isso aí é a maior fria. Talvez em algum momento lá Deus permitiu que uma pessoa encontrasse alguém, mas aí o que eu queria dizer, a sociedade, né? Mulheres solteiras, sozinhas, mas é uma infinidade. Por quê? Porque não cultuaram o marido, porque não se dedicaram ao homem, porque não foram leais, porque estão solteiros, estão sozinhas. Mulheres de 40, 50, 60, e estão desesperadas atrás de homem. Então, essa história de que a fila anda, né? E a mulher está na boa e que quando vê o troca de parceiro e pega outro, isso é uma cilada, pessoal. Chega a hora que devendo não vai ter mais homem mesmo, né? A mulher, de repente, ainda tem uma jovialidade e tal, ainda algum homem se interessa, mas chega uma hora que acabou. É duro, o assunto é duro, sim. Eu estou pagando um preço, eu estou sozinho. Mas eu sei que perante Deus eu tenho a minha honra preservada. Não estou aí sujeito a uma mulher aí que de repente, quando vê amanhã depois, já muda de ideia e pega outro. Né? Eu não quero correr esse risco. Enfim, pessoal, vamos encerrar. Os meus exemplos falam por mim, isso aí que eu tenho que dizer, né? Certo? Isso que eu devo dizer. Eu tive 15 anos aqui, numa igreja pequena ali, que me ajudou, que me cuidou, que Deus abençoe. E eu deixei um testemunho ali, depois, agora estou na Assembleia. Então, é os exemplos, né, pessoal? Os exemplos, né? Vamos encerrar. Os momentos difíceis que eu tive, que falei com o pastor, olha, pastor, eu estou fraco, eu falei nisso, falei naquilo, o pastor orou por mim. Tem esses, tem esses momentos também, né? Que a pessoa tem que pedir ajuda, que tem que, né? Confessar. Agora é uma vida paralela, a pessoa está na igreja e tem o segredinho dela, né? Para começar, que o anticristo, ele vai vigiar a pessoa em tudo. A inteligência artificial aí que todo mundo fala, cara, o celular dele não tem mais, é, não tem mais sigilo, não tem. A vida pessoal da pessoa tá tudo ali no programa, a pessoa baixa, ó, fulano, tal dia falou com a fulano, fez isso, fez aquilo. Tem a questão, por exemplo, da movimentação. É possível algum programa lá que define aonde a pessoa teve? O localizador sabe aonde a pessoa andou? Meu Deus! A pessoa querer, sabe? E querer dar uma rasteira no diabo, né? Chegar para o diabo contar uma coisa lá e o diabo sabe tudo da vida da pessoa, né? Quando ele acusa, ele acusa, enfim, vamos encerrar, né, pessoal? Vamos encerrar, né? Vamos buscar Deus, vamos orar, né? O meu exemplo de José, né? Foi lá, Putifar, né?
quando vê a mulher do Potifar, queria dormir com ele, e ele resistiu. Agora vai saber se o José, né, já era meio fracote, né? A mulher do Potifar, gostosona, bonitona, quando vê o cara cair ali. Nem ia, nem ia estar na Bíblia, ninguém ia saber da história dele, né? É mais um que fracassou. Vamos encerrar. Que o Espírito Santo te ajude, dê sabedoria, força, graça. Tome decisões sábias, né? Peça a Deus orientação, peço em nome de Jesus a todas as pessoas que me assistem, que se fortalecem na palavra, porque os dias são de treva, né, pessoal? E nós temos que vencer, não adianta. Essa história de que eu consegui um pouco e um pouco não deu certo, não. O cristão tem que, a vida inteira, tem que vencer, tem que lutar. Algum tropeção, de repente, né? Pode ser, mas levantar, seguir firme. Vamos encerrar em nome de Jesus, que Deus ajude você, a tua família, a teus filhos, enfim. Que Deus te dê visão, te dê revelações da parte de Deus. Peço em nome de Jesus, amém. Valeu, pessoal. Glória a Deus.